Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Eu sou Roberto Sostnes. Esse é o meu canal que você pode encontrar no YouTube, se inscrever, curtir e compartilhar os nossos vídeos. E nós estamos na série Orando em Provérbios. Dessa feita, nós estamos no capítulo 1, nós vamos ver do verso 20 até o verso de número 32. Eu faço a leitura. A sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta a sua voz. Do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão, e eis que derramarei o meu espírito sobre vocês, e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Mas porque clamei, e vocês recusaram a ouvir, porque estendi a minha mão, e não houve quem atendesse. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho, e não quiseram minha repreensão. Também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando até chegar o terror. Quando o terror chegar como a tormenta, quando a calamidade chegar como redemoinho, quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia, então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão. Porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos serão mortos, porque se desviaram da sabedoria. Os tolos são destruídos, por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. O que a gente vai encontrar, e aqui já é o término do primeiro capítulo de Provérbios, é exatamente a proposta do livro. Então aqui a gente tem uma segunda parte, praticamente se dizendo, sobre o capítulo, porque agora Salomão está dizendo assim, olha, os maus, os pecadores, estavam convidando os jovens, convidando os simples para seguir o caminho da maldade. Agora, a sabedoria está fazendo o mesmo convite. A sabedoria se apresentou do mesmo jeito, convidando e chamando os simples e chamando os jovens para o caminho da sabedoria. E aí você vai encontrar aqui termos, não é? E partes do texto que estão conectados com a primeira parte. Você vê aí, por exemplo, que aqui vai falar sobre rejeitar o temor do Senhor, que é lá o verso número 7, o temor do Senhor é o princípio do saber. Você vai encontrar aqui de que eles não ouviram o conselho para se apartar do caminho mau, então agora eles entraram em situações difíceis, você vai perceber isso aqui. Agora tem uma curiosidade aqui no livro, que é importante a gente destacar, que começa dizendo assim, a sabedoria, se você olhar na sua Bíblia, a palavra sabedoria está com letra maiúscula, está tratando de que aqui a ideia da sabedoria está personalizada, não é? Ou está figurada como uma pessoa que fala, que se manifesta. Alguns estudiosos vão atribuir essa sabedoria a Deus, outros vão atribuir ao Espírito Santo, alguns vão atribuir a Cristo. Mas literalmente no livro de Provérbios está tentando mostrar de que a sabedoria existe, de que a sabedoria está nos quatro cantos. E aqui vem outra curiosidade, porque o texto diz assim, a sabedoria está onde? Está na entrada da rua, nas portas, está aí dentro da cidade, mas está aqui no alto das muralhas, está aqui na entrada dos portões das cidades e ela profere, ela anuncia suas palavras. O que Salomão está dizendo, e era um costume do Antigo Testamento, não é que os anciãos, os conselheiros da cidade, o mercado, né, ali a feira, o comércio da cidade, normalmente ficavam ali na entrada da cidade, ficavam ali já ali naquele espaço. E era um espaço muito disputado. Então, quando os anciãos, por exemplo, a gente vai ver isso no Antigo Testamento, na época dos juízes, e até mesmo depois lá com os profetas, você vai observar de que quando os homens queriam tomar decisões da cidade, eles iam para a entrada da cidade. Então, a referência é um hábito, uma cultura
ali dentro do povo judaico essa ideia. Então diz assim, olha, a sabedoria está ocupando um lugar de destaque, um lugar que é importante na cidade, um lugar onde se saem as decisões, onde se tem ali o mercado, onde se tem a feira. Então está no ponto estratégico e tem como papel ser anunciada, ser espalhada para todo mundo, alcançar todo mundo. Com qual objetivo? O objetivo de evitar que as pessoas andem por caminhos maus. Então existe aqui dois convites. O primeiro nós vimos, são os pecadores que estão convidando as pessoas a cometerem todo tipo de pecado, e agora nós temos a sabedoria que está buscando, está sendo anunciado na cidade para tirar as pessoas do caminho da maldade e conduzi-las ao caminho correto. E a gente então vai encontrar que até quando os ingênuos, né? Até quando os sem experiência, os sem discernimento, até quando eles vão ser assim? Até quando os zombadores vão continuar sendo zombadores? Até quando os tolos, os ignorantes, não é? Ou os simples vão continuar sendo simples? Quando é que realmente vão dar ouvidos, vai dar atenção ao ensino correto, ao ensino ideal? Até quando a humanidade vai cometer os mesmos erros, repetir os mesmos erros, sem prestar atenção de que existe a sabedoria que está anunciando, está sendo anunciada, está proclamando, está gritando, né? O texto aqui diz, está gritando nas ruas, nas esquinas, nos muros, nos portões. Há um grito para que as pessoas prestem atenção de que os seus caminhos ou que as escolhas que estão fazendo estão erradas e que existe um caminho certo a seguir, um caminho certo a trilhar. E ele é o temor ao Senhor, ele é o princípio do saber. Né? E aqueles que são insensatos e são tolos desprezam o Senhor. E aí observem que a sabedoria aqui, não é, falando, personificada, ela vai dizer assim, olha, eles não deram ouvidos à minha voz, e o caminho deles, o destino deles, como a gente já viu lá nos versos de 10 a 19, o caminho deles é sofrer. As pessoas que andam pelo caminho da maldade, pelo caminho do pecado, elas estão colocando as suas próprias vidas em risco. E o mal vai chegar até elas. Só que quando o mal chegar, a sabedoria não vai mais ouvi-los. Mas não é porque a sabedoria ficou arrogante. Quando o texto de Salomão diz assim, que a sabedoria está dizendo que quando chegar o mal, essas pessoas que negligenciaram ouvi-la, que rejeitaram o temor do Senhor, e ela não vai mais ouvi-los, não é porque ela diz assim, me emburrei, zanguei, não quero mais graça com você. Não, não, não. O que Salomão está mostrando é que quando o mal se alojar, ou quando o resultado da prática, não é? Como o próprio texto vai dizer, que aquele que semeia, ele colhe. Se ele semeia para a carne, ele colhe tribulação. Se ele semeia para o espírito, ele colhe do espírito. Então, se semeia a maldade, colhe maldade. O que está dizendo é que a sabedoria diz assim, olha, quando chegar o resultado dos atos deles, eu não posso fazer mais nada. Eles têm que pagar o preço e pagar, ou a recompensa, né? Tem que colher o que eles semearam. Eles semearam para a carne, estão colhendo tempestade. Semearam para o mal, estão colhendo mal. Eu não posso mais mudar isso. Por que não pode? Porque a hora de mudar é antes que o mal chegue. É antes que o mal chegue. Quando ele chegar, tem que se pagar. Tem que se sofrer o dano. Não é? Aí talvez você pergunte assim, então não tem mais salvação, mais solução, mais jeito para quem está no mal? Tem sim. Ah, mas quem já pagou ou já está pagando pelo mal que fez, tem jeito? Sim. Começar agora a ouvir a sabedoria. Começar agora a deixar de ser mal, começar agora a deixar de ser ingênuo, a deixar de ser tolo, a deixar de ser zombador e começar a temer ao Senhor. Vai começar a criar uma nova história. O que passou, passou, mas existe um preço que deve ser pago e que talvez a conta não chegou ainda e talvez ainda se consiga se livrar, mas se a conta chegou, você tem que pagar essa conta e tem que se ajustar, tem que se consertar, tem que mudar de vida, para que de fato daqui para frente as coisas sejam melhores para você. Então é isso que diz aí o verso 31. Portanto, eles comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Tá? E aí, aqui volta a repetir que esses ingênuos, esses que se deixaram levar pelo caminho do mal, são mortos porque se desviam da sabedoria e os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas aí ele termina o verso de número 33 e diz assim,
mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Vamos orar? Pai bendito, Pai bondoso, te louvamos, Senhor, porque nós conseguimos aprender com os nossos erros e muitas vezes o Senhor nos permite isso como experiência pessoal. Eu quero pedir ao Senhor que nos ajude a, nesse momento, refletir e pensar de que os nossos atos são maus, que certamente a conta chegará cedo ou tarde e que, se nós não mudarmos enquanto é tempo, nós vamos sofrer grandes danos. Então quero pedir ao Senhor que desperte o nosso coração, que dê ao nosso coração temor a Ti, que dê ao nosso coração encorajamento para abandonar o mal, para fechar os ouvidos à sedução da maldade, do caminho do pecado, e dar ouvidos à sabedoria que nos convida a temer ao Senhor, a seguir os caminhos do Senhor. Nos ajude a entender mais sobre esse texto, nos ajude a compreender mais quais são os caminhos e como se manifesta o temor do Senhor nas nossas vidas. Eu te rogo, pedindo ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por estar comigo, tá? Me segue, vai lá no canal, se inscreva, compartilhe, curta, comente sobre o texto, tá? É sempre um prazer estar com você, é sempre um prazer poder te ensinar. Vai me seguindo que eu vou te ensinando aí no caminho. Eu sou Roberto Sóstenes, sou teólogo e esse é o meu canal.